Fala, galera. O Palmeiras segurou a pressão do Fortaleza, venceu fora de casa e se isola na liderança. Vamos acompanhar a análise da turma do Linha de Passe sobre esse jogo. Fortaleza 1, Palmeiras 2. De volta com Linha de Passe. Acabou agora há pouco lá em Fortaleza, vitória do Palmeiras por 2-1, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente até conversava agora há pouco em off, né, Calçade? Aqueles corneteiros que estavam pedindo fora Abel. Como será que estão agora? Boa noite, Calçade. Olá, Abel, companheiros. Para você que nos assiste também, essa crise de ansiedade toma conta de todos, né? E na imprensa esportiva parece que ela triplica. Porque o Abel já estava simplesmente, assim, chutaram o Abel do Palmeiras, o ciclo tinha acabado, uma série de coisas. Só que você olhava para o time, às vezes tinha 6 ou 7 jogadores diferentes. O que era igual era a camisa e o treinador. Então isso leva um tempo. Cara, acho um mal barato ficar encerrando ciclos, ainda quando se trata de um vitorioso, né? Que é um cara que ganhou todos os títulos possíveis nos últimos anos e a gente não consegue entender e respeitar que às vezes você pode passar um ano para arrumar a casa. Isso é perfeitamente possível no mundo do futebol, em equipes que têm dinheiro para contratar, equipes que não têm grana. Nem sempre só o dinheiro é que vai determinar em que posição você vai chegar no campeonato. Por isso que tem um campeonato. Senão a gente faria uma competição de investimentos, que investiu mais, você já dá o título, falando, isso aqui vai ganhar mesmo. Então, e o futebol seria uma chatice. Então, o Palmeiras já ganhou o campeonato? Não. Apenas que o Palmeiras está conseguindo, com o seu treinador, que é muito competente e ganhou vários títulos, e ultimamente tem sido tão competente, né? E chato ao mesmo tempo nas coletivas, ele consegue arrumar a casa, cara. E você tem que dar um tempinho para isso acontecer. Um ano pode ser ruim, o outro ano pode ser muito bom. Este ano está começando no brasileiro, ele dá a impressão de que ele finalmente está conseguindo encontrar um formato, encaixar na equipe alguns jogadores que não tinham um melhor desempenho na temporada passada, como Felipe Anderson, o Giai. Você encontra o Rios dominante no meio de campo, né? Impressionante. O Rios da Colômbia passa a jogar no Palmeiras, né? Porque Eu vi muita gente dizendo que o Rios não servia também. É a síndrome de Rames Rodrigues. Essa. O Felipe Anderson também não servia. Não servia, ninguém servia. Nem o treinador, cara. Então, assim... A gente tem que levar em consideração, desculpe, Calçade, que os adversários também investem, também melhoram, também crescem com o passar dos anos, né? Nunca isso é observado. Sempre é a ótica do meu time, o meu clube, e os outros 19 são babacas que não estão fazendo nada. Você tem investimentos nos outros clubes. Um ano poderia... O ano está... Assim, você olha para o Flamengo, que é sempre... No caso, é um candidato pelo investimento, por ter acertado com o Felipe Luiz, tudo que tem, mas não é fácil para ele. Olha o Fluminense com o Renato Gaúcho. Tudo bem, sofreu um empate hoje, poderia sair líder do campeonato, depois de uma crise com troca de treinador. Então, o futebol, cara, principalmente o futebol brasileiro, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Calma, não precisa ser essa loucura toda. E vamos debater aqui muito isso nessa hora e meia que temos aqui no Linha de Passe, mas, gente, calma. Não precisa ser essa loucura toda. É isso, eu falei que o Palmeiras é o líder, porque é sempre bom lembrar que o Fluminense empatou, estava ganhando do Vitória. Vamos falar também desse jogo aqui no nosso Linha de Passe. E ontem o Flamengo também no empate com o Vasco por 1-1. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, boa noite a todos. A gente falou depois do jogo contra o Internacional que tinha sido uma vitória gigante, enorme do Palmeiras, até porque era um jogo aquele que poucos times conseguiriam vencer o Internacional jogando em Porto Alegre. Talvez essa segunda parte não se aplique ao Fortaleza nesse momento, pela fase que vive o Fortaleza, mas acho que é outra vitória gigante. É outro resultado que não vai ser fácil, acho que para nenhum time conseguir, por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, acho que é outro, né? Vamos falar agora do fim do ciclo do Vojvoda, não faria sentido. Fortaleza tem um bom elenco, Fortaleza tem um bom treinador, hoje teve a chance de empatar no finalzinho e o Everton acaba pegando o pênalti. Então eu acho que o Fortaleza vai sair dessa e por isso é outra vitória muito grande do Palmeiras, né? Que se junta a vitória do Internacional e o Corinthians. Com uma tabela
feita assim no capricho. Pois é, Porto Alegre... Porto Alegre e Fortaleza, 2 jogos fora de casa, na sequência... Quase que a maior viagem que você pode fazer. Não, o que tem de pior aí? E depois tem La Paz. La Paz, assim... Pra terminar, semana no meio da semana em La Paz. Tanto Parabéns, que hein? você vê que o Abel nem leva o Paulinho para Fortaleza. Ele deixa o Paulinho trabalhando em São Paulo e acho que talvez, né, dado o calendário e essa loucura de viagens e tudo mais, ele vai fazer isso outras vezes com outros jogadores, deixar alguns parados em São Paulo para depois fazer viagens mais curtas, porque realmente o Calçade acho que destacou bem, né, uma tabela bem complicada para o Palmeiras nesse início, mas o Palmeiras consegue 2 vitórias gigantes que a gente pode colocar também junto com a vitória diante do Corinthians, que é o derby, que tem o peso que tem, então é um ótimo começo de fato. Achei que a atuação hoje ela foi inferior à atuação que a gente viu contra o Internacional, porque contra o Internacional, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha sido, acho que, indiscutivelmente superior ao Inter, e hoje... Ok, as principais chances no primeiro tempo foram do Palmeiras, né? Uma com o Estevão, a outra com o Facundo. Mas não é que o Palmeiras tenha jogado da maneira que jogou contra o Inter, tendo até o volume que ele teve contra o Internacional. Achei que foi um jogo abaixo em relação ao último. Mas, gente, isso vai ser normal. Ainda que tenha jogado melhor do que o Fortaleza. Sim, melhor. Menos do que contra o Inter, mas melhor do que o adversário. Exato, porque o Fortaleza não conseguiu criar as chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo. Foi melhor do que o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, mas abaixo em relação ao jogo contra o Inter, e acho que é normal. Ninguém vai jogar no mais alto nível o tempo todo, então é uma vitória enorme, mais um começo muito bom de Campeonato Brasileiro. E agora, enfim, tem Bolívar na Bolívia, né? Não é também uma partida fácil. Depois tem o jogo contra o Bahia aqui em São Paulo, que é um jogo em que, teoricamente, o Palmeiras é favorito. Então pode ser realmente um início muito bom, com mudanças feitas pelo Abel, né? Giai agora como zagueiro pela direita ali, acho que se confirmando nessa posição. Ele era a terceira opção, ou quarta opção para essa posição, né? Atrás do Marcos Rocha, do Mike, do Fux, e ele acaba ganhando esse espaço, o Felipe Anderson crescendo de produção, enfim, depois a gente vai falar mais do jogo, mas acho que para a abertura é interessante destacar o tamanho dessa vitória contra o Fortaleza, que é ainda um grande time e que acho que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a ver aí os melhores momentos, os gols, né? O gol do Facundo Torres ali depois do cruzamento do Rios, antes de dar boa noite também para o Gustavo Zupac e para o professor Celso, queria lembrar que dos 5 primeiros jogos, aliás, nessas 5 rodadas, 5 jogos do Palmeiras, ele venceu 3 fora de casa. A gente esqueceu de citar o jogo do Sport, que teve polêmica, tal, aquele pênalti no Veiga, mas o Palmeiras ganhou do Sport, do Internacional e do Fortaleza fora. Ganhou do Corinthians em casa e empatou o primeiro jogo com o Botafogo, também na sua casa. Boa noite, Gustavo Zupac. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Você abriu, né, o bloco anterior, né, antes do intervalo, falando em 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Pode somar mais as 2 da Libertadores, contra o Cristal fora, contra o Cerro em casa. São 6 vitórias seguidas. Pode somar o empate do Botafogo e o empate na final do Paulista. São 8 jogos de invencibilidade. Aí teve a derrota na ida para o Corinthians no Paulistão. É a última derrota, então? É a última derrota, e antes disso foi perder lá atrás. Nos últimos 19 jogos, só essa derrota para o Corinthians no jogo da ida do Campeonato Paulista. E dentro que o Abel não serve para ou não servia para alguns. Dentro desse pacote, assim, acho que a primeira metade dessa série invicta, com um desempenho ainda irregular, né? O time jogando menos, ele tentando encontrar a melhor formação, tentando tornar o time mais coletivo, mesmo tendo o Estevão pela direita e o time quase todo inclinado para lá. Mas os últimos jogos mostram, além do desempenho, além da manutenção de um resultado muito forte, um desempenho sólido, se não sempre brilhante, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no primeiro tempo contra o Internacional, né? O segundo tempo dos jogos um pouco menos hoje, mas um desempenho muito consistente e muito sólido. Eu acho que essa é a marca. O Palmeiras começa forte o Campeonato Brasileiro com alguma característica que esse time do Abel já teve
com outros elencos, e é isso que me chama a atenção. E os amigos falavam, você também citava, né, Abel, sobre o Abel, o teu xará, não servir mais. Também sumiu a turma que falava que a diretoria do Palmeiras era inoperante, porque o elenco não era bom, a diretoria não trabalhava. A diretoria que na janela do ano passado, das duas últimas janelas, na do meio do ano, trouxe Felipe Anderson, Maurício e Giai, 3 jogadores agora importantes, e nesse ano trouxe Paulinho, que vai ser importante, Facundo está sendo importante, Emiliano Martins está sendo importante, o Mikael está sendo titular, o Evangelista é um cara que vai jogar, o Vitor Roque hoje ficou no banco, é importante. Maurício está no banco. O Fux, que também está no banco, boa parte desses reforços. Ainda tem mais de 10 nomes. E ainda tem o Veiga para recuperar. São 11, dos quais pelo menos 8 deles o Palmeiras comprou. O elenco começou a ser reformulado na temporada passada e continua a ser reformulado na atual temporada. Se é inoperante quem contrata 11 jogadores, dos quais pelo menos 9 estão jogando em 2 janelas, eu queria saber quem é operante. Professor Celso Zelt, boa noite, professor. Boa noite, Abel, boa noite, companheiros, todas e todas que nos assistem. E você ainda não deu o preço, que era uma outra cobrança do torcedor, e agora não tem mais cobrança sobre isso, né? Eu diria que aquele Palmeiras voltou reconstruído. O Abel, não é nem um problema de nomes, é um problema de setores. O ataque do Palmeiras, por exemplo, foi totalmente reconstruído quando você compara com os times do Abel de outros tempos. É um time que está funcionando, por exemplo, seu Rafael Veiga, ninguém mais lembra que o Veiga não tá jogando, e com jogadores, é aquele tempo de maturação do trabalho do Abel, né? Isso já havia acontecido em outros tempos, com outros criticados de outras eras. Lembra do Zé Rafael? Quanta corneta em cima do Zé Rafael, para ficar só em um nome que o Abel conseguiu ali com tempo e maturação de trabalho. A gente fala muito dessa questão de cirandas de técnicos, eu até brinco com o Abel, que eu digo que trabalho que não mostra resultado tem que mudar. É como uma obra em construção. Com o Abel isso não acontece. O Palmeiras voltou não só nos resultados, mas voltou na consistência. É certo, eu concordo, não é a mesma consistência em todos os jogos, como não é a de ninguém. Tivemos ontem o caso do Flamengo, que vinha de um jogo maravilhoso contra o Juventude e não consegue repetir contra o Vasco. Outro dia também perdeu na Libertadores, por exemplo, o Flamengo. Tropeçar, todo mundo tropeça. Não, o calendário que a gente sempre fala, isso é normal, mas mesmo essa oscilação do Palmeiras nunca é abaixo do nível aceitável. Hoje eu acho que foi um nível bastante aceitável. E alguns indícios da força que o Palmeiras mostrava em outros tempos, aquele gol no final do primeiro tempo, de um primeiro tempo que não foi de grandes chances, mas o Palmeiras foi superior, o próprio susto no fim desse segundo tempo, com o pênalti defendido pelo o Everton, não é por acaso. Essas coisas não são por acaso, né? O jeito que o Abel também consegue reagir a atitudes do técnico adversário. Hoje o Vojvoda, quando ele troca o Davi Luiz para colocar o Lucero, essa alteração já diz tudo o que vai acontecer, né? Ele passa a ter 2 homens lá, o Abel responde imediatamente com um zagueiro a mais, aliás, ele já ia responder. Então está lembrando o Palmeiras consistente de outros tempos, só que com outros atores. Dá-se o luxo, por exemplo, de ter entrado hoje sem o nosso Tigrinho. Isso poderia dar algum barulho se tivesse Entrou depois, errado, né? Aquela turma que a gente falou aí, ia começar a falar, tantos milhões para ficar no banco. O Abel, mais uma vez, mostra um trabalho muito consistente e agora a capacidade de reconstrução, né? Isso é muito importante. Essas vitórias fora de casa, vitórias de peso contra adversários de peso, é um início de campeonato, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas até aqui é um início de campeonato incontestável. Então, você vê um treinador falou, né? A coletiva. Que você paga de multa ao longo do tempo, porque você tem clube que está pagando multa para 2, para 3, para contratar uns 3, 4 jogadores bons. Exatamente. É isso que você ia falar? Exatamente. E tem técnico que está recebendo rescisão de 2 e 3. E por isso que não aceita trabalhar qualquer... Estou ganhando salário de 4, 5 clubes ao mesmo tempo. Para que eu vou me meter nessa? Vou pra praia, vou curtir. Quando eu estiver recebendo só de 2, aí eu vou voltar a trabalhar para pegar uma multinha. Preciso chamar o intervalo. Recompor. Daqui a pouco a gente volta. O Palmeiras se isolou como líder do Brasileirão após 5 rodadas ao vencer o Fortaleza por 2-1, em duelo emocionante neste domingo, no Castelão. Facundo Torres e Flaco Lopes marcaram para o Verdão, encerrando um jejum de quase 6 anos sem bater o Leão fora de casa.
Daverson descontou de cabeça para os donos da casa e Everton pegou o pênalti já nos acréscimos, cobrado por Lucero, para garantir a sexta vitória seguida do time comandado por Abel Ferreira. Após disputa de bola entre Naves e Daverson na área do Palmeiras, aos 44 minutos do segundo tempo, o árbitro Paulo César Zanovelli foi chamado pelo VAR para analisar um possível toque de mão do zagueiro. Ao ver a imagem, Zanovelli decidiu pelo pênalti que poderia definir o 2-2 no placar. Lucero, uma das novidades de Vojvoda no segundo tempo, pegou a bola e bateu forte, no canto esquerdo. Everton se tornou o herói ao pular no lado certo e espalmar a batida. Ao fim do jogo, elenco e comissão técnica festejaram o camisa 21 alviverde. Com 6 vitórias seguidas, o Verdão vive uma sequência decisiva de seus jogadores estrangeiros. Dos últimos 10 gols, todos foram marcados por gringos. 3 foram de Piquerez, 2 de Facundo, 2 de Flaco Lopes, 2 de Richard Rios e 1 de Emiliano Martinez. O último brasileiro a balançar as redes foi Estevão, na estreia da Conmebol Libertadores há 5 jogos. O Fortaleza acumulou sua segunda derrota seguida no Brasileirão e segue sob pressão. O elenco havia sido cobrado por parte da torcida no aeroporto antes da partida, por conta do revés contra o Vitória. A diretoria, contudo, segue acreditando na recuperação sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Com o triunfo deste domingo, o Palmeiras encerrou um tabu de quase 6 anos. A última vez que havia vencido o Fortaleza no Castelão tinha sido em 2019, antes de Abel Ferreira assumir. Desde então, eram 4 derrotas e 2 empates no confronto. Com 4 vitórias e 1 empate, o Palmeiras chega a 13 pontos e é o primeiro colocado, seguido por Flamengo, 11 e Fluminense, 10. O Fortaleza para com 5 pontos e está na 13ª colocação. Os dois times voltam a campo no meio de semana para jogar a Libertadores. O Fortaleza visita o Atlético Bucaramanga, na Colômbia, quarta-feira, enquanto o Palmeiras vai à Bolívia enfrentar o Bolívar, quinta. Pelo Brasileirão, o Leão visita o Sport, sábado, às 20 horas, na Ilha do Retiro. E o Verdão recebe o Bahia, domingo, às 18h30, no Allianz Parque.